Por que a economia americana precisa urgentemente do Bitcoin? Ontem à noite, a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovaram um projeto de lei que determina o fim do teto da dívida dos Estados Unidos por um período de 2 anos. A dívida dos Estados Unidos está hoje em 31,4 trilhões de dólares. Uma dívida dessa é praticamente impagável, mesmo para os Estados Unidos. Como o fim do teto da dívida é por apenas 2 anos, o que os Estados Unidos estão fazendo é empurrar a dívida com a barriga, pelo menos até as próximas eleições presidenciais, que vão ocorrer em novembro do ano que vem. Apesar da aprovação do projeto na Câmara dos Deputados, ela ainda precisa da aprovação do Senado, o que deve ocorrer entre hoje e amanhã, só que de forma mais fácil, visto que no Senado existe uma maioria de democratas. Mas Fábio, e o Bitcoin? Calma, eu chego lá. Aliás, controla essa sua pressa aí. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal. Como eu deduzo que você já esteja inscrito aqui no Minimalista Cripto, eu vou continuar o vídeo. Pois bem, ontem à noite, enquanto a Câmara dos Deputados aprovava esse projeto de lei que coloca um fim ao teto de gastos dos Estados Unidos por pelo menos 2 anos, lá em Hong Kong, uma província autônoma da China, ex-colônia britânica, passava a vender Bitcoin no varejo. Hong Kong tem apenas 7 milhões e meio de habitantes. Já a China tem quase 1,5 bilhão de habitantes. Hong Kong tem autonomia administrativa. No entanto, as decisões de Hong Kong em relação às criptomoedas foram tomadas depois de várias e várias reuniões. Reuniões essas que tiveram a participação, sim, de autoridades chinesas. Estima-se que Hong Kong possa ser uma espécie de laboratório para a China, que tem muitas proibições em relação ao Bitcoin, em relação ao setor de criptomoedas. Se Hong Kong der certo nessa venda do Bitcoin ao varejo, muito provavelmente, em breve, a China vai rever todas as proibições dela. Enquanto isso, os Estados Unidos, quebrados economicamente, com uma dívida de 31,4 trilhões de dólares, empurrando o teto de gastos com a barriga, esperando chegar a próxima eleição para ver o que se faz. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam perseguindo o Bitcoin, continuam perseguindo o setor cripto. Pense comigo se isso faz algum sentido. Pra você ter uma ideia o quanto isso é absurdo, eu vou falar o quanto o Bitcoin foi lucrativo nos últimos 10 anos. Uma pesquisa feita pela gestora de ativos Hashdex mostrou que nos últimos 10 anos o Bitcoin valorizou 7.880%. Para você ter uma ideia, o S&P 500, que é o índice que reúne as 500 maiores empresas listadas na Bolsa dos Estados Unidos, valorizou no mesmo período de 10 anos apenas 380%. É uma diferença gigante. O Bitcoin valorizou, sei lá, mais de 20 vezes o S&P 500. Ah, mas você é brasileiro, você não quer saber do S&P 500, não tem problema. Eu vou comparar então o Bitcoin com o Ibovespa, o índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Nesse mesmo período de 10 anos, a Bolsa de Valores de São Paulo se valorizou 102%. Veja bem, a valorização do Bitcoin foi 75 vezes mais
que o Ibovespa. Mas não tem jeito. Para os Estados Unidos, Bitcoin não presta. Pois a pesquisa mostra ainda que o dólar, nesses 10 anos, valorizou apenas 113%. Os Estados Unidos continuam se apegando ao dólar, querendo empurrar o dólar goela dentro de outras populações mundiais, porque o dólar nas últimas décadas foi realmente a moeda mais estável, a moeda mais forte. Pois bem, o tempo do dólar acabou. O negócio agora são criptomoedas, o negócio agora é Bitcoin. Fábio, não é bem assim. Tem também o ouro. A China aí tá com a ideia, junto com os BRICS, né, o grupo dos BRICS, de criar uma moeda única. Ok, o fato é que o dólar não é mais essa moeda soberana do mundo. Só que os Estados Unidos não querem aceitar isso. E aí vem o grande problema dos Estados Unidos, o grande problema da economia americana. Enquanto os Estados Unidos vivem a sua crise econômica, empurrando dívida com a barriga, sem saber o que fazer, com uma dívida impagável, 31,4 trilhões de dólares é uma dívida impagável. Enquanto os Estados Unidos vivem na sua bolha, o continente asiático vem abraçando as criptomoedas, vem abraçando o Bitcoin. É isso que eu acabei de falar de Hong Kong, por exemplo. Já é uma forma desse continente asiático, da China, se reaproximar do Bitcoin, depois de tantas proibições que ela criou nos últimos anos. E claro, não é só o continente asiático, não é só a China. Eu noticiei aqui no canal recentemente que na África, em comunidades rurais da África, estão se minerando lá Bitcoin, se aproveitando de energias renováveis. Eu vi também que aqui no Uruguai vão fazer a mesma coisa, visto que o Uruguai aqui na América do Sul é um país que 94% da energia consumida é energia renovável. Estados Unidos, com a sua arrogância costumeira, está ignorando a modernidade, está ignorando as novas tecnologias, está fechando a porta para um novo tipo de crescimento. Enquanto os Estados Unidos fica estagnado, fica decadente com sua moeda, com sua economia, outros países estão evoluindo. E eu preciso enfatizar aqui sobre esse teto da dívida, né? O que é o teto da dívida? É haver um limite do quanto o governo americano pode pegar dinheiro emprestado, isso por meio dos títulos do Tesouro americano, né? Para honrar com as obrigações que ele tem como governo. A partir do momento que existe um teto e ele não tem dinheiro para honrar os seus compromissos, tudo quebra na economia americana. Com a suspensão desse limite por 2 anos, ok, os Estados Unidos continuam empurrando a sua dívida. Só que os Estados Unidos conseguem resolver os problemas? Não, porque hoje os Estados Unidos gastam mais do que arrecadam. Aí tem um detalhe interessante desse acordo, desse projeto que foi aprovado na Câmara dos Deputados. Os Estados Unidos não querem mexer nos investimentos militares. Quer dizer, ele está em uma dívida impagável, ele tem um problema econômico fora do comum e, no entanto, ele quer continuar gastando com guerras. Ah, Fábio, mas os Estados Unidos acabam vendendo muitas armas, a guerra é interessante para os Estados Unidos, sim. Está bem, mas da forma que as coisas estão seguindo, não está dando certo. Só que a arrogância americana não deixa que os governos, né, porque não é só o governo democrata, é o republicano também, nas últimas décadas aí, esse limite do teto de gastos já foi mudado acho que umas 70, 80 vezes. Então ninguém aceita que precisa mudar as coisas. Querem fazer política, querem fazer economia, como fizeram nos últimos 100 anos. O mundo está mudado. Estados Unidos precisam do Bitcoin,
Precisam tanto quanto outros países ou até mais. Os Estados Unidos precisam entender que o Bitcoin veio para ficar. Os Estados Unidos podem sim querer uma regulamentação do setor de criptomoedas, como a Europa criou recentemente, como o mundo vem trabalhando em cima de regulações de forma individualmente, ou mesmo o G20 que quer uma regulamentação mais global. Nenhum problema dos Estados Unidos querer regulamentar e querer arrancar uma fatia do bolo, como todos os países, todos os governos querem em relação ao Bitcoin. O problema está nos Estados Unidos serem totalmente contra o mercado cripto. Porque dessa forma as empresas de criptomoedas, as empresas fortes desse setor, caiu aqui o meu fone de ouvido, as empresas fortes desse setor vão acabar indo para outros países, elas não vão fechar as portas. E os Estados Unidos vai perder um dinheiro que poderia estar circulando na economia americana. Falando de forma simples, é como se o setor de criptomoeda falasse para o governo americano: vocês não me querem aqui? Tudo bem, eu vou para outros países, eu não vou fechar as portas, eu vou viver do mesmo jeito. O problema é de vocês que vão viver sem mim. Bitcoin, o setor de criptomoedas, não precisam dos Estados Unidos. São os Estados Unidos que precisam do Bitcoin, que precisam do setor cripto. A vontade de estar frente a frente com Joe Biden e perguntar para ele assim: você entendeu ou quer que eu desenhe? Meu nome é Fábio de Lima, este canal, você já sabe, é o Minimalista Cripto. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e também um comentário abaixo do vídeo. Se por acaso você não está inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, é rapidinho, 3 segundos, ó. 1, 2, 3. Obrigado pela sua atenção mais uma vez e até breve.